Olá, sejam todos bem-vindos. A gente vai dar continuidade aos nossos estudos. Esses estudos que eu disponibilizo aqui no canal são estudos de teoria do yoga, onde a gente vai falando assuntos que são pertinentes à nossa prática, à nossa filosofia. E nesse módulo, que a gente vai começar hoje, é o módulo 9, a gente vai fazer um estudo sobre os chakras. E como de costume, pelo menos na maioria das vezes, são 4 capítulos, né, cada módulo. Isso não quer dizer que serão apenas 4 aulas esse módulo. Eu creio que serão mais aulas, porém, dentro desses capítulos que a gente vai estudar, nesse módulo 9, no capítulo 1 a gente vai observar que vai ser a aula de hoje, que vai ser as forças da criação. Então, todo o conceito filosófico que existe por trás da ideia dos chakras, da ideia do que a gente pratica hoje nos estúdios de yoga, né? A gente faz os Bija Mantras, por exemplo, tem os desenhos, né? Os yantras, os mantras, todas as posturas. Então, tudo isso tem um conceito filosófico, tudo isso tem uma ideia por trás, e hoje a gente vai abordar basicamente isso. Tá? No capítulo 2 a gente vai estudar, vai fazer uns estudos sobre os chakras. A gente vai estudar o primeiro, o segundo e o terceiro. No capítulo 3 a gente vai estudar do 4º em diante, né, até chegar ao 7º. E no capítulo 4 a gente vai estudar a limpeza e ativação dos chakras. Tá? Então, no capítulo 2 e 3, a gente vai esmiuçar bem o que são os chakras, quais são os respaldos que ele tem no nosso emocional, né? As características dele em desequilíbrio, os nomes, o seu símbolo, os elementos, né? A gente vai aprender bastante sobre todas as características gerais do que são os chakras. Então, eu queria dar as boas-vindas para vocês e a gente vai dar continuidade aos nossos estudos. Sejam bem-vindos. A gente vai passar aqui para o primeiro slide. Então, a gente acompanha aqui as forças da criação, né? E a palavra yoga significa união, né? A essência da prática está centrada em uma ótica de pensamento que nada deve ser negado, nenhum aspecto da existência humana, emoções, pensamento ou qualquer um padrão relacionado ao corpo. Aí, como a gente já viu em aulas anteriores, a palavra yoga, né, significa união, né? Yudi vem da raiz em sânscrita yudi, que significa atrelamento, união. Aí esse conceito vai estar muito atrelado ao que a gente vai estudar ao longo do nosso desenvolvimento de aula. O que eu quero dizer para vocês é que existe um conceito de energia da natureza, né, que são elementos que estão fora, externamente, que a gente precisa ter, a gente consegue observar, que é nesse conceito que eu quero entrar aqui com vocês, ó, que é o processo da formação dos elementos do mais sutil ao mais denso, do corpo físico sutil causal. Ele é chamado de Pravriti, consciência, força, criação e vida. Então existem várias formas de a gente entrar em contato com a natureza e, de acordo com a filosofia do yoga, o Pravriti é a consciência, força, criação da vida. Então essa seria uma mentalidade mais material. A gente entrar em contato com a natureza de uma maneira material, né, de fazer a nossa relação com a matéria, a nossa relação contemplativa com a natureza. Então essa nossa relação kármica é uma relação de entrar em contato com a nossa natureza interna, espelhando com a natureza externa. Então, quando a gente fala de Pravriti, a gente está observando isso, a nossa relação com o todo. Então, a gente está liquidando as nossas imperfeições para chegar ao mais próximo da natureza. Então, esse é um esforço para tu entrar em contato, como a gente observou ali, né, que a palavra união, né, que nada deve ser negado, nenhum aspecto das emoções humanas. E a gente vai observar que essas forças da natureza existem externamente, e a observação delas e o nosso desenvolvimento através dessa observação, a gente chama de Pravriti, é uma das maneiras de se libertar, né? Dessa maneira que a gente chama de moksha, né? De libertação. Existe outro movimento, tá? Que é um movimento em direção à fonte da vida, que busca integrar
os diversos aspectos das emoções, da mente, do corpo, do mais denso ao mais sutil. Essa consciência é chamada de Nivriti. Nivriti, tá? Então, Pravriti é aquele processo material. A gente está ligado a tudo que existe na matéria, na natureza, buscar a nossa... existe uma mentalidade humana por trás do Pravriti. O Nivriti, ele já é um aspecto de recolhimento quando a gente trabalha essa maneira de libertação, essa escala de percepção mesmo, né? Então, no Nivriti, a nossa consciência, ela está bem integrada para dentro, existe um voltar-se para dentro, existe um processo introspectivo. Então, aquilo que o Pravriti tem de um processo de tentar se harmonizar com a natureza e observar ela e se autocobrar, no Nivriti não tem. No Nivriti já é um mergulho interno e deixa a coisa acontecer, já é muito mais introspectivo, um voltar-se para dentro, né? Pravriti é um voltar-se para fora, o Nivriti é um voltar-se para dentro. Por que a gente começa com esses dois conceitos, esse estudo dos chakras? Eles são muito importantes, né? Eles são vistos separadamente, esses dois conceitos, porém, ele vai mostrar, eles podem ser praticados também em conjunto, tá? Isso a gente vai ver ao longo da nossa aula. Mas eu digo para vocês que esses dois conceitos são importantes ser praticados, exercitados durante a nossa prática, porque não existe uma diferença entre o fora e o dentro, né? A gente vê aqui no slide, ó, quanto mais nos conectamos com as forças da natureza, mais nos conectamos com a nossa natureza elementar. Aí a gente vai observar que o Pravriti e o Nivriti são basicamente isso, tu olhar para fora e olhar para dentro. Então, existe até uma dica, né, de a gente começar pelo Nivriti, porque quando tu começa a meditar, quando tu começa a fazer um ambiente interno, tu vai se relacionar muito melhor com o teu ambiente externo, com aquilo que está ao seu redor. Tu vai prestar mais atenção, por exemplo, tu vai querer plantar uma árvore, isso é uma maneira de praticar o Pravriti, né, porque quantas árvores foram usadas para os teus livros, né, que tu leu, os teus cadernos na escola. Então, é uma maneira de a gente fechar nossas contas com a natureza, né? Então, mas isso existe uma consciência interna. Quando a gente não tem essa consciência, isso passa batido. Essa relação com o externo. Então, voltar-se primeiro, fazer uma prática meditativa de recolhimento, de uma natureza interior mesmo, né? Voltar-se para dentro. Ela é uma boa maneira para tu mudar a sua ótica de percepção e fazer a prática junta mesmo, né? Fazer as duas práticas juntas, que elas só podem ser feitas juntas também, tá? E a gente vai avançar aqui. Agora existe um processo que a gente chama o processo da criação. A gente vai ver que existe um mito que envolve isso, essa ideia de forças da natureza que existem internamente e internamente, que são percebidas por esses dois elementos que a gente acabou de ver, tá? Feitos junto ou separadamente, elas são boas ferramentas para a gente perceber essa natureza interna, que basicamente o estudo dos chakras é perceber o nosso padrão da natureza interna, a nossa vibração da natureza interna, como que ela tá e como que a gente pode harmonizar isso. Aí a gente vai ver, né, que a origem do universo é consciência una, indiferenciada. Essa totalidade é a fonte da existência humana. A nossa mente reflete essa totalidade na forma de plenitude e autoconsciência, né? E aí esse conceito vai dar nesse segundo conceito que a gente chama de Shakti. Shakti é o corpo do universo, é a força criadora e é a própria mente com seu todo poder transformador. Ela é composta dos Panchabhutas, que são 5 elementos que a gente bem sabe: terra, água, fogo, ar e espaço. Esses 5 elementos, gente, eles são, bem dizer, essa força que a gente acabou de falar, né, que a linguagem em sânscrito chama de Shakti. Então existe essa força criadora dentro da gente. A gente vai ver nos próximos slides todo o conceito mitológico por trás disso. Então essa Shakti que vibra dentro da gente, porém ela vibra fora também. Existe uma força externa que está interna, como a gente viu lá no primeiro slide, que o yoga é união,
Então, se a gente conseguir perceber que o passarinho, que o vento, que o ar é a mesma coisa que a gente vai perceber esses elementos dentro da gente também. Então, de acordo com o tantrismo, de acordo com o Hatha Yoga, esses elementos, eles representam esses panchabhutas dentro da gente, que são os 5 chakras principais, né? Terra, água, fogo, espaço e ar. Então, isso aí representa os chakras dentro da gente. Então, existem essas forças externamente, claro, a gente sabe, né, que isso fica mais elementar quando a gente vê um fogo, um ar, né, um espaço, mas existe isso em potência dentro da gente também. Isso nada mais é do que os chakras, são os nossos pontos energéticos dentro da gente. Então, voltando ao que a gente aprendeu até agora, a gente observou que existe uma maneira de observar o externo e o interno, que são importantes, e que se a gente fizer essa observação mais minuciosa, de acordo com a tradição, a gente vai observar que existe uma força regente disso, um poder regente, e esse poder a gente chama de Shakti. Tá? E dentro desse Shakti existem os Panchabhutas, que são 5 elementos, tá? E esses 5 elementos, a gente já estudou em aulas anteriores, né? Eles também têm esses movimentos básicos que influenciam a gente. Cada chakra vai influenciar os gunas, que é o tamas, né? Que é a inércia, o rajas, que é a dinâmica, o sattva, que é o equilíbrio. 3 poderes presentes em qualquer processo de criação, seja ele micro ou macro, a força do desejo, conhecimento e da ação. A gente já estudou o conceito de gunas anteriormente, já várias vezes até. Aí, se você ficou com um pouco de dúvida sobre isso, a gente vai estar falando ao longo das aulas também, vai refrescar isso, não precisa voltar às aulas, ou volta também, né? Às vezes, se você caiu de paraquedas, essa foi a primeira aula que você assistiu por aqui, tem várias aulas sobre os gunas, tá? Então, todas essas forças que movimentam o universo e a vida estão presentes igualmente em nosso corpo e mente. Falei para vocês anteriormente. Então, toda a Shakti, toda a força, né? O corpo do universo, a força criadora, é a mente com todo o seu poder transformador. Então, toda essa força que existe fora, que a gente consegue observar muito claramente através desses Panchabhutas, existem dentro da gente. Então, a gente fazer um voltar-se interno, por exemplo, no Nirvriti, a gente consegue observar. Quando a gente consegue observar, fazer um estado de contemplatividade no Prarviti, a gente também consegue observar essas forças dentro da gente, tá? E nesse sentido, a gente vai seguindo para a gente começar a observar certinho esses conceitos e como que a gente consegue acessar isso de uma maneira mais contemplativa, como isso pode ajudar a gente no nosso processo de equilíbrio, de autoconhecimento também. Aqui, como a gente viu anteriormente, a gente observou, né, no estudo de construção do yoga moderno, a gente viu que o yoga em essência é Shivaíta, então aí vai ser o ponto central, a gente vai ver muito Shiva, como uma deidade central do Hatha Yoga. Aí, gente, a gente vai observar aqui, ó, que o Shiva e Shakti. Shakti a gente viu, né? Shakti é aquela força, né? E as 3 forças da criação. Então a gente vai ver a mitologia que existe por trás disso também, né? O que a gente fala? Ó, Shiva é a consciência, a imobilidade, o brilho e o silêncio. Isso que representa Shiva. Tá? E Shakti a gente viu ali, que é o poder, é aquilo que vibra, né? É a dança, o impulso, o som. Aí elas juntas compõem a dança e a música que rege o universo em sua manifestação. Shiva é a consciência e Shakti é a manifestação. Tá certo? Então isso contribui muito no primeiro slide que a gente viu, né? A ideia de que Shiva é aquela consciência una, aquilo que é o poder, a imobilidade, né, o silêncio, a consciência, e Shakti é a manifestação, tudo que está ao nosso redor, tudo que existe em poder vibracional, em força, é representado por Shakti. Aqui a gente vê aqui na imagem, né, um lado é Shiva e outro é Shakti. Existem vários provérbios tântricos, né, que sem Shiva, sem Shakti, ele é morto, né, não existe. E que de fato ele compõe esse equilíbrio como se fosse o yin yang, né, aquele ideograma do taoísmo.
Aí a gente vai observar aqui o conceito da criação, porque a primeira força, ela acendeu a chama da criação, justamente é o desejo, tá? A primeira força que acendeu a chama da criação é o desejo, que a gente chama de Isha Shakti. O desejo de criar a partir de si mesmo o mundo teve origem quando o silêncio convidou a si mesmo para dançar. Então existe uma força criadora, a gente vai ver no próximo slide, né, que a gente chama de ovo criador. Então essa força está ali, essa força que representa o Shiva, e aí esse desejo que surgiu na segunda força, que é o Gnana Shakti, que é o conhecimento, tá? Então a segunda força a atuar no processo de criação do universo, pois não há criação sem conhecimento, tá certo? Então a gente viu aquela força, existe uma lógica por trás disso, né? Porque todo o universo tem uma lógica, né? Se vocês vão observar os astrônomos, os físicos, eles conseguem perceber quando o asteroide vai passar, a questão da astrologia também, né? Existe uma lógica de que os astros influenciam nas nossas emoções, então tudo isso é baseado em um conhecimento, né? Existe um conhecimento racional sobre isso é inegável, os físicos estão aí para comprovar, os astrólogos também, de que existe uma força, um conhecimento lógico. Então teve um desejo, né? Teve ali a primeira força, que é o desejo, e teve um conhecimento sobre isso, já existia um conhecimento sobre isso, que depois se transforma na terceira força, né? Que é a explosão criativa, que a gente chama de Kriya Shakti, né? Que dá origem às formas e mobiliza, colocando-os num eterno fluxo de transformação na matéria. Então são essas três formas. A gente vai observar isso ao longo dos nossos estudos. Vocês vão observar que a gente nem começou a falar em chakras propriamente dito, né? Às vezes vocês viram a aula, né? Estudo sobre chakras, já acharam que a gente ia falar de chakras, de Bidya mantras, mas existe um conhecimento prévio bem extenso até antes disso. Então essas forças de criação que regem essa ordem, e essa ordem que existe externamente, né, existe internamente na gente. Então a gente observa essas três forças da criação na mitologia, né, que seriam uma espécie de Big Bang. A gente vai ver aqui no Hiranyagarbha, que é esse ovo, né, esse ovo de ouro que a mitologia trata aqui. Então a gente observou ali que do desejo de Shiva surgiu o ardor da criação, né? Então a gente viu que a primeira força foi o desejo, né? E quando surgiu o ovo de ouro, que é Hiranyagarbha, é o corpo sutil do todo, tá? Então esse corpo sutil do todo parou sobre as águas primordiais da consciência, e nesse momento ainda não existiu tempo, nem formas, nem som. Toda a força criativa já jazia no ovo dourado, que era a própria força de Shakti. Então, a Shakti, né, a força, era a mente, o pensamento, o conhecimento de todo o universo manifestado em sua essência. Isso é muito parecido com a teoria do Big Bang, né, gente? A gente pode fazer um paralelo com isso. Quando eu estava fazendo esses estudos, a gente observa que esse mito da criação aqui, que nesse momento está tendo Shiva como um personagem central, a deidade central, mas a gente já viu em aulas anteriores que já teve o Vishnu, né, nesse mesmo processo, só porque nasceu do umbigo de Vishnu, né, Brahma, mas enfim, isso aí já foi falado, não quero dar nó na cabeça de vocês, mas essa mitologia, ela sintetiza aquilo que a gente estudou anteriormente, que existiu um processo, um desejo, né? Existiu um conhecimento e existiu essa explosão, que está sempre nisso, né? Sempre nesse manifestando, o universo manifestado em toda a essência, né? Então o universo se manifesta nessa essência una, que é essa essência vibracional una, que aqui a gente tá representado pela deidade Shiva, tá? A vida ganhou vários sentidos, por isso vários mundos, mas o sentido que mantém todo o universo unido é a essência e o amor. A descoberta do amor em si mesmo é o retorno à fonte criativa. A gente fez um estudo anterior sobre o Yoga Sutras de Patanjali, que a gente viu que existem vários passos para entrar no Ashtanga Yoga, 7 passos para chegar até o Samadhi. Samadhi é a iluminação. Porém, essa iluminação, ela pode ser traduzida como um amor. Samadhi, iluminação, pode ser traduzida como um amor também. Então, a essência disso tudo, Samadhi, o objetivo final do yoga, é descobrir essa fonte
perene de amor, né? O retorno à fonte criativa da vida. Então, quando a gente descobre isso, a gente descobre o amor que existe em todo ao nosso redor. Isso é um processo muito lindo, que eu acho muito bonito ler nesses textos mais antigos, mais filosóficos, né, que falam muito de paz, que falam muito de amor, e falam dos desafios que a gente tem na vida. Nesse mito da criação aqui que a gente tá vendo, do Tantra, do Hatha Yoga, desculpa, a gente observa isso, né, que todas as energias que vibram nessa dança fluem em nosso corpo. Os chakras são as forças e a inteligência da natureza elemental vibrando em nós. Tá certo? Então essa força elemental, esse pulsar inicial, ele vibra dentro da gente depois que ela foi ela se expandiu através dessa força, desse ovo cósmico aí, e surgiu a multiplicidade do universo e a gente faz parte disso. Se a gente for pensar com a cabeça um pouco mais aberta, a gente observa que faz parte mesmo dessa essência, né, em si. Então a gente observou aqui o mito da criação, né, o Shiva e Shakti, que é um ponto central do Hatha Yoga. A gente não pode entender o Hatha Yoga sem isso, né, sem o Yoga de modo geral, sem essa ideia de que Shiva é aquele processo único, sutil, e Shakti é aquele multiplicidade que está ao nosso redor e essa força que nos move. Tá? Então agora que a gente vai começar a falar sobre os chakras propriamente ditos, né? Então os chakras são coágulos energéticos que existem dentro da gente e que espelham em nosso corpo físico a própria manifestação da natureza, tá? E o que a gente observa, né? As mesmas forças e sons que vibram no universo inteiro vibram igualmente em nosso corpo. Conhecendo essas forças, entramos em contato com a inteligência do todo. O que eu falei anteriormente para vocês. No primeiro slide, a gente deu o exemplo de que existe um processo introspectivo e mais externo, né? Depois a gente observou as forças da criação. A gente viu que existe essa potência vibracional, mas existe uma potência mais introspectiva também, que é representado por Shiva. Então, esse que observa a natureza fluindo ao nosso redor. Esse é o conceito básico. Então, se a gente conseguir fazer uma conexão através das técnicas do yoga, através da meditação, das práticas de posturas, respiração, a gente vai conseguir observar que existe essa força que está externo, mas ela está em igual potência dentro da gente. Por isso que a gente fala que existe um Shakti, né, dentro da gente. A Kundalini é despertada por essa força, por esse Shakti dentro da gente. Então isso existe externamente, como a gente acabou de ver, né, no mito da criação. E internamente existe também da mesma forma na gente, tá? Aí a gente vai voltar para os Panchabhutas, que a gente observou também lá no segundo slide, né, que são 5 elementos que existem dentro da gente. E cada elemento, ele trouxe um padrão vibracional consigo. E a gente observa agora esse símbolo que está na tela, que é o mantra Om, é o som que tudo contém em estado causal. Toda a potência vibracional que rege a criação. A manutenção, a destruição nasce do olho que tudo vê. O Om é aquele que testemunha o tempo e o espaço. O som místico que representa Ishvara. Isso aqui é muito importante para a gente, porque o Om é o símbolo do todo, né? Ishvara, o que? Ishvara é Deus, né? O som místico que representa Deus. Então, é tudo em potência. Aquele que observa, aquele que testemunha. Então, o Om representa também ali, no conceito de Shiva e Shakti, o Om está representando o Shiva, né? Aquele que que está em observação, ao seu estado em potência, né? Aquele estado de observação plena. Então, desse estado primordial, desse grande despertar, a gente vai observando que tudo vai se densificando. Então existiu ali, quando a gente viu aquele conceito do ovo cósmico, que foi se abrindo, foi uma explosão que foi abrindo. E aí esse processo que foi bem vibracional e que, de acordo com a filosofia, essa vibração Om é a vibração primeva, foi a primeira vibração que aconteceu. Então quando a gente está cantando Om, a gente está voltando à essência, a gente está voltando à essência divina, a gente está voltando
vibrando a essência a mais contemplativa possível dentro da gente, tá? Mas elas vão se densificando ao longo do tempo. Aí vai começar a entrar os Panchabhutas, vai começar a entrar a ideia de chakras dentro da gente, tá? Então, olha só, o primeiro elemento a se manifestar, como a gente viu aqui, a partir disso é o On, né? E o primeiro elemento a se manifestar do On, né, foi o espaço, o mais sutil deles. Nele é contido a vibração Ram. Então, a gente às vezes conhece o On, mas essa vibração que existe nos nossos chakras, a gente observa que elas têm outra sílaba, né? Que nesse caso é o Ram. O Ram, ele mora aqui, ele mora aqui no pescoço, né? Então, daí ele representa o éter ainda, né? O espaço desses 5 elementos, a gente vê aqui, ó. Ele representa esse elemento aqui, tá? O espaço, molécula de vida. Assim como o On também, né? Do espaço originou-se o ar vibrando consigo, a sílaba Yan. Então tá aqui o elemento ar no coração. Então tudo isso que existe externamente está internamente, e os coágulos energéticos, que são chakras, eles vibram esses elementos dentro da gente. Tudo isso que tem externamente, tem internamente da gente. Internamente na gente, desculpa. Agora aqui tem o fogo, né? Nasceu o fogo também com o Bidya Mantra Uran. E do manifestou-se a água, aqui embaixo, tá? Com a vibrando o Van, e da água a terra emergiu e manifestou o Lan. A vibração foi se densificando progressivamente, assim como a vibração e forma e cores, tá? Isso é um fato, né? Tanto para a física quanto para a filosofia do yoga. Tudo foi se densificando, trouxe um processo sutil e foi se densificando aos poucos, foi formando os planetas, e foi formando os elementos, né? Os processos químicos foram acontecendo devagar, os átomos foram ficando mais complexos, e assim foi acontecendo. Então, do sutil foi se densificando. Isso corrobora com a física moderna também. E nesse processo a gente observa que ele tem um processo externo e interno desses Panchabhutas, que são 5 elementos que existem dentro da gente, e que ele o mantra mais sutil é o Om, que seria a essência, a manifestação mais essencial de todas, e dentre esses elementos que existem dentro da gente, que a gente consegue observar, existem os 5 elementos, e cada um deles tem uma vibração dentro da gente, e que o Hatha Yoga manifestou isso através dos Bidya Mantras, que são os mantras sementes. A gente vai estudar isso tudo muito minuciosamente, tá? Isso aqui é só uma prévia. E aí dentro desses elementos, os Bidya Mantras vão fazer parte. E essa vibração cósmica que existe dentro da gente representa cada elemento. E eles estando em equilíbrio, a gente vai ter uma vida mais contemplativa, a gente vai conseguir ter saúde para o corpo, uma mente mais tranquila e se desenvolver como um todo, harmonizado com o todo. Em desequilíbrio, a gente vai começar a observar que acontecem várias coisas, as enfermidades, as questões emocionais que a gente herda e também desenvolve ao longo da nossa vida, e assim por diante. A aula já ficou um pouquinho longa, eu acho que eu vou terminar por aqui, e na próxima aula a gente vai observar certinho como é que esses chakras, cada nome, né, do chakra, onde ele se localiza certinho, e cada vez mais a gente vai se debruçar através desse estudo de cada chakra, o que acontece em equilíbrio, em desequilíbrio, enfim, temos um longo caminho pela frente nos estudos dos chakras, mas acredito que vai ser bem tranquilo e prazeroso para vocês, assim como é para mim, tá bom? Eu agradeço a presença de todos, fiquem bem e até a próxima. Namastê!